Olá, boa noite. Hoje estou aqui com um assunto um pouco diferente, né? Quero falar sobre a política. Nós sabemos, de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor, não estou aqui para falar sobre religião hoje, né? Mas em tudo nós devemos que meditar de acordo, de conformidade com a palavra do Senhor. Não tem como o reino permanecer de pé se houver uma divisão. Esse foi exatamente o objetivo do inimigo do aniversário, causar divisão. Né? A divisão, ele acaba com tudo. A divisão, ele acaba com o relacionamento, ele acaba com a família, ele acaba com a nação. Então, esse é o objetivo, o inimigo lançar a semente. Por isso que hoje existe o joio e o trigo, né? Por quê? A divisão, a semente do maligno. O que eu quero dizer para você é que no tempo de Jesus Cristo, nós vamos observar que houve uma divisão. Alguns judeus, os republicanos, eles estavam apoiando o Império Romano porque eles levavam vantagem, eles ganhavam, né, com abuso da cobrança de impostos, né? Então eles apoiavam o país de fora, o Império Romano, né? Mas alguns nós vamos ver que não aceitavam, né, ser dominado pelo Império Romano, pagando aqueles impostos, né, um valor absurdo. E ali nós vemos que havia divisão naquele reino, né? O reino é ali que o povo deveria viver unidos, havia uma divisão. Por quê? Porque os judeus estavam debaixo de um domínio do Império Romano, né? E nós vamos ver que Jesus ensinou que o reino de Deus é totalmente diferente. Não é o reino onde as pessoas devem tirar vantagem em cima dos outros, né? Como alguns faziam, né? E também não é um reino de revolução, né? Você queria ali resolver as coisas com lutas, com guerra, né? Mas é um reino com amor. Aonde a palavra nos ensina que nós devemos que amar o próximo como a si mesmo. Nós devemos que anunciar Cristo, o amor, né, convencer as pessoas por meio da palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus venha fazer a obra. E o que acontece? Hoje nós observamos, né, o que aconteceu naquele tempo antigo. A palavra do Senhor, ela foi escrita por motivo que é para nos ensinar, nos corrigir e nos advertir. Então nós precisamos ver o que ela nos ensinou naquele tempo em que Jesus viveu, né? Nós vemos ali que Jesus veio para unir, né? Fazer que as pessoas viessem a entender que o mais importante é conquistar a salvação da alma. E para conquistar a salvação da alma, você tem que se unir, perdoar o seu irmão, né? E não querer tirar vantagem das pessoas. Hoje, o que acontece? Nós vemos que em muitos lugares acontece isso, pessoas querendo agir como os publicanos, né? Querendo tirar vantagem em cima dos impostos, e outras pessoas querendo causar revolução, né? Brigas, eu não aceito isso, tal. E ali começa aquele debate, né? Aquela discussão, a falta de amor, aonde até mesmo as pessoas chegam, alguns, tirar a vida do outro, do próximo, pela luta pelo poder, né? E eu quero dizer para você que nós precisamos observar que a palavra do Senhor nos diz que Davi, quando ele assumiu ali, né, a sua liderança, o reino também estava dividido. Não foi fácil Davi ser aceito, né? Havia uma divisão. E Davi, ele reinou para todos, né? Ele
Não fez acepção de pessoas, por mais que alguns não aceitavam ele, mas ele entendeu que ele era rei e ele tinha que reinar para todos, suprir as necessidades de todos, porque ele tinha que reinar com justiça. Era isso que a palavra de Deus ensinava: reinar com justiça, olhar para as pessoas que estão passando por necessidade, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm o que beber. Então, essa era a tarefa de Davi: reinar para todos. Porque se houver uma divisão, ele não conseguiria permanecer no reino, né? Ninguém consegue, meus amados, permanecer no reino se você se levanta contra o povo. E hoje acontece muito disso em muitos lugares, em muitos países, né? Uma divisão onde a pessoa fica do lado A, fica do lado B e esquece que quem assume o poder tem que reinar para todos, tem que governar para todos. E não fazendo acepção de pessoas, não fazendo perseguições, como acontece em muitos casos. Nós vemos que acontecem perseguições, por quê? Porque as pessoas começam a ver os outros como adversário. Mas nós precisamos entender que todos têm seus pensamentos diferentes e você não precisa aceitar, né, o pensamento das pessoas, o que elas acham, o que elas pensam. Você não precisa concordar com elas, mas você tem que tolerar e respeitar. Isso que a pessoa precisa aprender é tolerar e respeitar a opinião dos outros. Assim, eu espero que algumas pessoas respeitem, né, por mais que não esteja de acordo com as minhas opiniões, assim como também respeito a opinião de muitos, né? E assim devem ser as autoridades. E o povo, ele precisa entender, né, que o mundo, ele vive corrupção e Deus nos escolheu para ser sal da terra. O sal é para evitar a corrupção. Os filhos de Deus, eles devem permanecer na verdade. Os filhos de Deus foram escolhidos para ser a luz do mundo. E você, sendo luz do mundo, você vai ensinar as pessoas, abrir os olhos das pessoas, fazer as pessoas entender, as pessoas a terem discernimento do que é certo e do que é errado. É exatamente isso que nós precisamos, abrir os olhos das pessoas. Mostrar que nós estamos neste mundo, mas não estaremos aqui eternamente. E nós temos uma missão. E essa missão, muitas das vezes, algumas pessoas não querem, não gostam de se envolver com política. Eu não tenho nada a ver com política, eu quero saber de Deus. Espera um pouco. Deus nos escolheu para adoração. E adorar a Deus é prestação de serviço. Nós estamos aqui para prestar serviço ao Senhor. Nós estamos aqui para cuidar daquilo que pertence ao Senhor, da sua criação. Tudo que ele fez, tudo que ele criou, é para o seu louvor. Então nós temos sim uma grande responsabilidade de se envolver na política, mas muitos não querem se envolver, têm até medo de se envolver, por quê? Por causa da perseguição. Porque a igreja, ela foi escolhida para falar a verdade, e se você fala a verdade, você será perseguido, assim como aconteceu no início da igreja primitiva. Então nós precisamos ensinar as pessoas a verdade, a não ter ódio, a respeitar, a tolerar, a dizer a elas o que vai acontecer no futuro, se elas não estiverem de acordo com a palavra de Deus, de conformidade às Escrituras. Então nós devemos esse dever, ensinar as pessoas, olha, aquilo que você está apoiando, está de conformidade com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras, com o ensinamento do Senhor? Está de conformidade com os princípios bíblicos? Não está de conformidade, então você sabe que você vai ter umas consequências. Porque nós estamos neste mundo, mas um dia
nós vamos deixar este mundo e vamos prestar conta com Deus. E deste mundo, tudo que a pessoa conquista, tudo que a pessoa adquirir injustamente, deste mundo não vai levar nada. Então, nós estamos aqui, meus queridos amados irmãos, nós precisamos nos unir para fazer um mundo melhor, a nossa nação melhor. Primeiramente, respeitar, colocar as coisas em ordem, a casa na ordem, né? Temos poderes executivo, legislativo, judiciário, poderes representando o povo, mas todo poder emana do povo. E todos têm que se colocar no seu lugar, né? A mão não pode ser o pé, o ouvido não pode ser o olho. Todos têm que colocar no seu lugar. Assim vai funcionar o corpo. Temos a cabeça que governa todo o corpo, mas a cabeça tem que ter o pensamento. Aqueles que estão como autoridade têm que ter os pensamentos de conformidade com a palavra do Senhor, porque se a cabeça, se a autoridade pensa diferente, o corpo todo vai sofrer. Então nós precisamos ficar de olho nos cabeças, nas autoridades, se elas estão agindo com justiça. Porque se a autoridade não estiver agindo com justiça, o coração fica enfermo e o corpo fica à beira da morte. Então nós precisamos olhar mais para a autoridade, as pessoas que vocês estão apoiando para colocar no poder. Nós precisamos entender que cada um tem que estar no seu lugar, respeitar. Judiciário vai cuidar do seu dever, né? Legislativo vai criar lei, executivo vai executar, e não aceitar que um passe por cima do outro. Não. A gente tem que fazer as coisas, meus queridos, de conformidade com a lei, com a Constituição. Não podemos aceitar que as pessoas passem por cima da lei. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Então nós precisamos nos unir, não com ódio, não com violência, mas mostrar para as pessoas aonde está o erro, né? Olha, aqui está o erro. Não está certo. Não é desse jeito, não é dessa maneira, mas não com ataque. Não podemos usar as mesmas armas que o inimigo usa, né? Nos atacando e a gente querendo atacar também. Não, não é isso. A gente tem que ver que se alguém está no poder e não está agindo corretamente, a gente tem que conquistar o coração daquelas pessoas e mostrar, olha, veja o que está fazendo. Daqui uns dias você não estará aqui, mas o seu filho, o seu neto vai estar neste mundo. E nós precisamos melhorar esta nação. Nós precisamos melhorar este país. Nós precisamos de amor. Amar o próximo. Então, eu quero convidar você neste momento a meditar nessas palavras. Que você não venha se corromper. Por quê? A corrupção, muitas das vezes, começa com o povo. O povo acaba se corrompendo por causa de um botijão de gás, uma cesta básica, R$ 50, R$ 100, né? Ah, o importante é que o fulano me ajudou, eu também vou ajudar ele. Não é assim. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Você tem que apoiar pessoas que tenham caráter, pessoas moral, pessoas, meus amados irmãos, que têm reputação. Você tem que conhecer a vida da pessoa, se a pessoa está qualificada para aquele local. Não é por amizade, não é por ajuda, mas sim por competência. E você possa pensar agora, esse é o tempo, está chegando as eleições. E você possa pensar, essa pessoa que eu vou apoiar, essa pessoa
estaria agradando a Deus? Lógico que não tem ninguém perfeito neste mundo, nós sabemos disso, todos nós temos falha, mas nós precisamos procurar nos corrigir e nos aperfeiçoar. O que nós não podemos é apoiar pessoas que apoiam coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Isso nós não podemos apoiar. Então eu quero, neste momento, que você pare e pense um pouco, né? Como que você está agindo com o próximo? Ataque? Você está atacando porque você está cansado do seu adversário, das pessoas que não pensam como você? Ou seja, o ataque vai fazer que as pessoas venham se afastar de você e ficar com ódio, com raiva de você. Não é com ataque. Que você possa conversar com a pessoa conversar com você, por que ela apoia aquela pessoa, por que você não apoia, né? É tudo questão de conversa, ensinamento. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, por não examinar as sagradas escrituras. O Senhor disse ali no livro de Isaías, no capítulo 1, ele diz assim, ó: o boi conhece o seu dono. Olha só, o boi conhece o seu dono. O boi tem conhecimento. O boi tem conhecimento. Ele diz assim, ó: e o jumento a manjedoura do seu dono. Então, o jumento tem entendimento. Ele sabe que aquela manjedoura é do dono. O jumento tem entendimento, o boi tem conhecimento. Mas o Senhor diz assim: mas o meu povo perece por falta de conhecimento, por não entender. Olha só, o povo está pior do que os animais, sem conhecimento, sem entender quem é Deus. Às vezes, meus queridos amados irmãos, as pessoas querem tantas coisas neste mundo, né? Busca tantas coisas. Eu quero mudança. Eu quero que as coisas mudam. Mas muitas das vezes quem tem que mudar somos nós. Nós devemos que entender e conhecer o nosso Deus. Entender qual é a vontade do Senhor. Tudo que nós precisamos fazer é a vontade do Senhor. Agir de conformidade com a palavra de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, este conhecimento. Eu conheço meu Deus. E eu estou entendendo qual é a vontade do meu Deus. O que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça. Deus, Ele me escolheu para ser a luz do mundo. Deus me escolheu para ser o sal da terra. O sal é para evitar a corrupção. Hoje muitas das pessoas se corromperam. Por quê? Porque receberam as sementes do maligno. Se afastaram de Deus. Se desviaram dos caminhos do Senhor. Por amor ao dinheiro. Hoje muitos estão vivendo assim. O Senhor ensinou um caminho bom, um caminho perfeito, de prosperidade, de bênção. Mas o povo se afastou. E aí veio aquela semente dos malignos que foi semeada. E houve a corrupção. E essa corrupção tem aumentado tanto. Por quê? Porque o povo não tem entendimento. O povo não tem conhecimento de Deus. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, né? Para que a gente então possa melhorar esse país, este mundo. Olha, meus amados irmãos, pare e pense. Vale a pena você apoiar pessoas que estão te ajudando hoje, mas que vai prejudicar milhares de pessoas? Quantas pessoas neste momento estão passando por sofrimento, que não têm o que comer, o que vestir? Quantas pessoas neste momento estão talvez, né, presos injustamente? Nós vemos tantas pessoas que cometeram mal, mataram, roubaram, estão sendo soltos, né? E pessoas que fizeram tão pouco estão sendo encarcerados. E muitos se calando.
a igreja se calando. Porque se a igreja se levantar, a perseguição vai existir. Já existe, né, uma ameaça. É por isso que muitos ficam quietinhos. É melhor a gente ficar quietinho. Meus amados irmãos, nós precisamos, aconteça o que acontecer, nós precisamos fazer a vontade do Senhor, que é cuidar da sua criação, cuidar deste mundo. Amém? Que Deus abençoe. Eu deixo aqui para vocês um forte abraço.